Olá pessoal, hoje vamos dar uma olhada em algumas coisinhas diferentes. Uma fonte sobre a questão de Covid e vacinas que vão estar sendo produzidas e administradas à população agora a partir do final do ano, de acordo com as previsões. Nessa fonte temos uma médica falando sobre as doses, sobre a efetividade. Isso tudo vai estar no último link das fontes de Covid para vocês, tá? Então quem tiver interesse sobre as vacinas que vão estar sendo administradas em São Paulo, numa parceria da empresa chinesa com o Butantan, pode conferir ali a entrevista. A médica vai entrar em muito mais detalhes do que eu posso colocar aqui. Bom, com isso vamos para outros assuntos que temos para tratar hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas a vocês. Eu tive um pequeno problema de uma enxaqueca forte que impediu que eu gravasse o vídeo no domingo, que é o horário que normalmente eu gravo o vídeo e edito. Mesmo usando nos meus softwares o máximo possível de temas escuros e tudo mais, ficar olhando para a tela enquanto eu estou gravando e editando o vídeo com enxaqueca é torturoso, para dizer o mínimo. Então, não tem condição se eu tiver com uma enxaqueca forte. Felizmente, elas não são tão frequentes assim. De vez em quando eu tenho, mas não é nada que seja algo constante, enfim. Então, quando acontecer, eu sinto muito, mas eu terei que tentar ver o que pode ser feito. E se for necessário atrasar, eu terei que atrasar. Mas elas não são frequentes o bastante para que eu precise tomar qualquer medida preventiva em relação a elas. Enfim. Então, me desculpem, mas também tem um lado bom, porque se eu não tivesse atrasado o vídeo, eu não teria tido acesso à entrevista que eu acabei de falar com vocês a respeito. Então, perdemos um pouquinho em termos de quando o vídeo estaria sendo colocado para vocês, mas acabamos ganhando em mais uma fonte, e quanto mais informação, melhor. Bom, tendo falado já da questão da entrevista e das minhas desculpas, tem mais dois assuntos que precisamos tratar hoje. Vamos ao terceiro assunto, que é bem rápido também. Vocês já puderam ver na miniatura e podem ver agora na tela a foto ali do ônibus, né? Eu vou colocar a foto original que me foi mandada por um de vocês. Ai, Cacilda, não é isso que eu quero mexer na tela, caramba. É aqui. Bom, vocês podem ver aí em tamanho grande na tela. Eu não sei como isso chegou até esse ponto de ser colocado nos ônibus, porque certamente passou pela mão de várias pessoas até aí, do momento que isso foi elaborado pelo gênio que colocou isso aí, que produziu essa campanha. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado ao colega que enviou aí, foi um de vocês, né? Enviou essa foto para todos rirmos. É bom compartilharmos as risadas, principalmente nesse momento aí de pandemia. E bom, eu não preciso falar para nenhum adulto, né? Mas se você está em uma situação em que você precisa usar um preservativo, você precisa usar uma camisinha, olha, eu sinto informar aqueles que não têm esse tipo de percepção, mas você muito provavelmente já contraiu o coronavírus se a parceira ou o parceiro estiver contaminado, porque estamos falando de um contato muito íntimo, né? E me desculpem se eu não posso falar diretamente da coisa, porque o YouTube ele tem certas regras, né? E eu tenho que, sempre que eu vou tratar de algum assunto mais adulto, eu preciso ter muito cuidado
para não cair com nenhum problema do YouTube. Então, vamos dançar aí em cima desse alfinete das limitações do YouTube. Vocês sabem muito bem que em uma situação de diversão entre um casal de adultos, né, há um contato muito próximo, há uma troca de fluidos, né, e se você tiver que pegar o coronavírus, você já vai pegar. Não vai ser o preservativo que vai impedir o coronavírus. O preservativo ele vai impedir outras coisas. Ele previne a gravidez, ele previne doenças transmissíveis, mas o coronavírus, eu sinto muito. Mesmo que você não pegue pelo ato reprodutivo em si, né, que pode ter fim reprodutivo, mas não necessariamente tem fim reprodutivo, mesmo que você não pegue por isso, e eu não sei se ele é transmissível dessa forma, eu não me dei o trabalho de olhar isso, porque se você está nessa situação, se você tiver que pegar, você já pegou. Porque você está respirando o mesmo ar, você está tocando outra pessoa, está sendo tocado por outra pessoa, né? Estão trocando carinhos e afetos, né? E outras atividades divertidas. Então, vocês sabem, o coronavírus, se algum dos dois ali tivesse coronavírus, os dois estariam contaminados, né? Então, poxa vida, é fogo, né? Tá, é importante usar o preservativo, mas pera lá, né? Para prevenir o coronavírus, nesse caso, eu teria que se passar a usar um preservativo que nem naquele filme da década de 90, Naked Gun. Eu não lembro o título em português, que eles usam preservativos de corpo inteiro, que eu coloquei na miniatura para vocês. Ai, mas é cada uma, sabe? Mas pelo menos esse é o tipo de coisa que a gente olha, dá risada e tá tudo bem, porque não vai prejudicar ninguém, né? Imagino que a maioria dos adultos consegue perceber que não vai ser o preservativo que vai proteger do coronavírus, né? A não ser que a pessoa seja muito irracional. E temos alguns adultos assim por aí. Mas enfim, seleção natural existe para essas coisas. Me dê um instantinho para tomar um golinho de café. Isso me lembra que eu estarei evitando fazer edições no meio do vídeo enquanto estivermos lidando com esse livro anti-vacinação, porque eu não quero depois ninguém falando, olha, ficou um corte ali porque ele omitiu alguma coisa, ou sei lá. Então, eu não vou editar de forma alguma o meio do que eu estou falando com vocês. Tudo bem? E com isso, nós podemos passar para a questão das alegações anti-vacina. Bom, pessoal, vamos agora a algumas fontes sobre o timerossal e vamos dar uma olhada rapidamente aqui. Vocês podem ver que estamos na página 21 do PDF, que ele vai tratar do timerossal e do mercúrio. Voltando ao início para mostrar que é o PDF da asneira. Vamos voltar ali para a página 21. E eles vão alegar que o timerossal ele causa vários problemas neurológicos aqui no final. Eles vão alegar que o timerossal foi removido das vacinas, mas eles não falam por que ele foi removido. A razão de, em 2002, nos Estados Unidos, ele ter sido removido era porque esse pessoal anti-vacina já estava falando caquinha e os órgãos de saúde americanos resolveram tentar atender a essas preocupações, não porque havia alguma evidência de que
preocupações fossem reais, fossem sérias, mas apenas para tentar lidar com o medo, aplacar o medo da população, gerado por esses farsantes. E agora esses farsantes usam isso para dizer, tá vendo? Eles tiraram porque tinham algum problema, quando não é o caso. Ele também alega que as doses são em quantidades significativas, né? E que isso está sendo aplicado em mulheres grávidas, bebês e crianças. E ele fala que isso é uma prática dúbia da Organização Mundial de Saúde para economizar 15 centavos por dose num frasco de 10 doses comparado com um frasco de dose única, né? Não é uma prática dúbia. A questão é que é muito mais fácil se conservar a vacina com o timerossal e muito mais barato do que se conservar a sem timerossal. E quando se está falando em aplicar doses em populações inteiras, quaisquer centavos de dólar que você consiga economizar por dose de vacina reflete-se em milhões em recursos dos países. Dependendo da taxa de câmbio, a coisa fica ainda mais absurda. Então, países em desenvolvimento não podem abrir mão e não há evidência que mostre perigo no timerossal nas vacinas. Mais uma vez, é apenas o caso desses farsantes. Deixa eu tomar um cafezinho que minha garganta está ficando seca. Mais uma vez, é apenas um caso desses farsantes estarem tentando empurrar as alegações de correlação que eles conseguem demonstrar como se fossem de causação. Coisa que eu já tratei nas partes anteriores. Não é porque dois eventos ocorrem juntos ou em rápida sucessão que esses venham a ter uma relação de causa e efeito entre si. E eu já usei exemplos, por exemplo, como a pandemia agora de 2020 e o aumento de alegações de violência policial aqui no Brasil. Isso significa que o Covid causa violência policial? Não. Qualquer pessoa que tentasse fazer essa alegação ia ser motivo de risada. Nos Estados Unidos eu também usei o exemplo já com vocês de que temos a presença também do Covid lá e tivemos, alguns meses atrás nos Estados Unidos, o aparecimento dos Murder Hornets, que é um tipo de marimbondo que vinha atacando nos Estados Unidos. Enfim, significa que o Covid produz esses Murder Hornets e eles vêm atacar a população por causa do vírus? Não tem nenhuma relação entre as duas coisas, mas ocorreram ao mesmo tempo ou em rápida sucessão. Mais uma vez, correlação não implica causação. E quando esse safado aí for apresentar algum artigo, ele, na melhor das hipóteses, vai conseguir demonstrar correlação, não causação. Enfim. Só que nós não vamos ver esses artigos agora, porque para que nós entendamos bem o que vai estar sendo falado nesses artigos e eliminar esse medo que ele tenta enfiar de timerossal, mercúrio perigoso. Mercúrio realmente é perigoso. Eu já falei de mercúrio em vídeos aqui no canal, sobre a contaminação de mercúrio que os nossos índios vêm sofrendo por causa de mineração ilegal, enfim. Mas ele estampa isso bem claro aqui em cima
para justamente tentar passar a pior impressão possível. E nós vamos ver o quanto tem de timerossal e o que é exatamente o timerossal, qual a diferença dele para outros tipos de mercúrio. Porque timerossal é um composto que inclui mercúrio. E compostos químicos com vários elementos nem sempre apresentam as mesmas características que aqueles elementos isolados. Por exemplo, água. A água, como todos vocês devem saber, a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A água é explosiva? A água é inflamável? A resposta para essas duas perguntas é que em condições normais, não. Porém, hidrogênio como gás e o oxigênio são 2 elementos que podem, dependendo das condições em que eles estão, podem ser perigosos de se manusear. Oxigênio líquido é uma coisa extremamente perigosa. O hidrogênio, ele é altamente inflamável. Oxigênio e hidrogênio juntos são usados para propelir foguetes. Aí eu pergunto para vocês, hidrogênio e oxigênio são a mesma coisa que água? Não. Porque quando esses elementos se combinam, eles apresentam propriedades diferentes. Para que haja combustão, você precisa do hidrogênio e do oxigênio. Mas quando eles estão ligados na forma de água, não vai haver a combustão. Eu quero ver qualquer engraçadinho que queira refutar isso, mostrando, pegar um palito de fósforo, colocar embaixo d'água, junto com uma caixinha de fósforo e ficar riscando até conseguir fazer a combustão do fósforo, tá? Demonstra isso para mim. Eu vou ficar aguardando. Enfim. Então, timerossal não é exatamente a mesma coisa que o mercúrio de forma livre ou outros compostos que incluem mercúrio, tá? Mas eles não querem que vocês entendam, esses farsantes não querem que vocês entendam essas diferenças. Porque eles querem explorar o medo. Eu acho que eu não estava mostrando para vocês o PDF. Ai. Eu achei que eu estava, mas vamos lá. Vocês podem ver aqui que eu falei que estava logo em cima de tudo. O timerossal, mercúrio. E vamos lá, de volta ao navegador. Bom, vamos começar. Alguns de vocês podem achar estranho usar a Wikipedia como uma fonte, mas a Wikipedia, a confiabilidade dela, você tem que ver por artigo a artigo. Então vamos fazer uma pequena tangente aqui para entendermos quando que a Wikipedia é confiável e quando ela não é. A Wikipedia, para que ela seja uma fonte confiável, o texto dela precisa estar com as devidas referências, as devidas fontes, né? Ele precisa estar com as devidas notas para cada alegação que é feita. Se uma alegação não é corroborada por uma nota, por uma referência, então não temos como verificar aquilo e você não deve aceitar. E a Wikipedia, muitas vezes, no topo dos artigos, ela vai apresentar ali: esse artigo não possui fontes, ou esse artigo não está completamente coberto por fontes, e por aí vai. Nós vemos isso aqui no caso do timerossal? Não. Não tem nenhum aviso. Então, nós damos uma olhada rápida pelo texto. Se vocês forem olhar de forma rápida, vocês vão ver que ele tem várias fontezinhas com os números aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, 11, 10, 11, 1.
E aí 12, 13, 12 de novo, 15, 16, 17, 18, 12, 19, 20, 23, 25, ai cacilda, 22, 30, 31, 32, 12, 33, 11, 27, né? Vocês estão vendo, ó, 36, 37, vocês estão vendo que o texto inteiro está bem coberto pelas fontes. E agora nós precisamos verificar se essas fontes são fontes confiáveis. Vamos dar uma olhadinha. Vocês podem checar isso em detalhes por vocês. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui, só para mostrar algumas das fontes que nós temos aqui. Vamos ver. Temos aqui, passando assim rápido de olho, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Temos aqui a Organização Mundial de Saúde. O Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Anvisa. Enfim. Temos diversos órgãos, aqui o Food and Drug Administration de novo. Enfim, temos fontes confiáveis aí, órgãos responsáveis. Então, é claro que vocês devem conferir fonte por fonte, mas aqui ia demorar demais para vermos todas elas durante o vídeo, tá? Eu já dei uma olhada nisso, vocês podem olhar por vocês mesmos também. E vamos falar um pouquinho agora do que é o timerossal e como vocês provavelmente já conhecem e já tiveram contato com ele, principalmente o pessoal da galera próxima a 40 anos para mais. Eu estou na faixa dos 40 e poucos, né? E quando eu era criança, qualquer machucado, qualquer coisa que se tinha, se tacava metiolate. Vocês lembram, né, do metiolate? Doía que era uma coisa, ardia que era uma coisa, na hora que passava. E tinha até um ditado popular que falava: o que arde cura, o que aperta segura. Vocês já ouviram isso? Eu ouvia muito isso. Enfim. Se as alegações sobre o timerossal que os antivacinas fazem fossem reais, então todo mundo de idade próxima a 40 anos para mais deveria ter diversos dos sintomas que eles alegam, porque nós fomos expostos a doses muito maiores de timerossal do que apenas as vacinas. O timerossal é encontrado em diversos remédios e produtos. Ele é encontrado até em tatuagens. Ele é encontrado em produtos oftalmológicos e produtos nasais. Ele é encontrado em diversos medicamentos e produtos aí. Como eu falei, até em tatuagem. Se você tem uma tatuagem aí no teu corpo, você tem uma quantidade de timerossal no seu corpo que foi administrado no momento da aplicação da tatuagem maior do que você receberia com uma vacina. Então, é meio complicado a pessoa continuar acreditando nessas asneiras quando elas começam a entender aonde você encontra o timerossal. E nós vamos falar mais disso, tá? Precisa-se entender que não há nenhuma evidência de que o timerossal cause os males que eles alegam. As doses necessárias para que se causasse algum problema são muito maiores do que o que se encontra em vacinas, tá? Aqui na parte do histórico vai estar falando de como ele de como surgiu e como ele foi usado, etc., do mertiolate.
ele é muito mais eficaz do que outros produtos bactericidas e fungicidas, né, usados. Então é por isso que ele ainda é muito usado, né? Bom, aí fala aqui da estrutura. Vamos dar uma olhada rápida nisso. O timerosal possui mercúrio 2, com o número de coordenação 2, ou seja, há dois ligantes fazendo ligações com o mercúrio, o tiolato e um grupo etil. E vocês podem ver na gravura aqui do lado na Wikipedia, a molécula, vocês podem ver o que eles estão falando. Na parte de cima aqui o grupo etil, né? O grupo carboxilato confere a solubilidade na água, como outros compostos de mercúrio 2. A geometria de coordenação do mercúrio é linear, com ângulo SHGC de 180 graus. Aí fala aqui, tipicamente compostos organomercúricos, tiolatos são preparados a partir de cloretos organomercúricos. Tá? Isso aqui foge um pouquinho, essa parte da estrutura foge um pouquinho ao conhecimento dos leigos, né? Também não é tão relevante assim. É importante que se entenda, mas não a gente não precisa ir tão fundo, porque a gente vai ver a questão da toxicologia dele mais à frente. Tá? Quais são os usos dele? O principal uso é como antisséptico e antifúngico. Tá? Em sistema de administração de medicamentos injetáveis multidose, que é o caso de muitas das vacinas, previne efeitos adversos sérios, tais como a infecção por estafilococcus, que em um incidente em 1928, desculpa pessoal, estou cansado. Em 1928, matou de 12 a 21 crianças vacinadas contra a difteria com uma vacina que não possuía um conservante. Tá? Ou seja, nós temos evidências de crianças que vieram a morrer pela aplicação de vacinas sem conservante, e nós não temos evidência de nenhuma criança que morreu por causa da aplicação de uma vacina com um conservante ou com o timerosal, que é um conservante muito efetivo, tá? E aqui ainda temos outra informação importante. Diferentemente de outros conservantes de vacina, desculpa pessoal, a garganta está ficando seca. Deixa eu tomar mais um gole de café. Meu café está quase acabando. Daqui a pouco vou ter que passar para a água. Então, vamos lá. Diferentemente de outros conservantes de vacinas utilizados à época, o timerosal não reduz a potência das vacinas que protege. Tá? Agentes bacteriostáticos como o timerosal não são necessários em injetáveis de dose única, porque quando é de dose única você esvazia o frasco inteiro, tirando com uma única injeção ali, uma única dose daquele frasco. Só que esse frasco de dose única ele é muito mais caro para se usar em grandes populações do que a dose única. Nos Estados Unidos, assim como na União Europeia e outros países desenvolvidos, o timerosal não é mais utilizado como conservante em vacinas de calendários de vacinação infantil. Ele foi tirado, como eu já falei para vocês, eu espero que já tenha falado pelo menos, porque eu já gravei isso aqui algumas vezes, eu não tenho certeza se eu falei nessa gravação, então, rapidamente. Ele foi tirado não por causa de que se tem evidência que ele cause problemas, mas apenas para tentar aplacar medos infundados provocados por esses farsantes.
Só que o meio caminho entre a sanidade e a loucura ainda é loucura. Então, o meio caminho entre a racionalidade e o antivacina ainda é loucura. Tá? Ainda é insano, é irracional, é invenção. E eles continuam agora falando, olha, tá vendo? Eles tiraram porque, como a gente dizia, é porque tinha alguma coisa ali. Desonestos até o fim, esses caras. E como vocês podem ver, como eu tinha falado, a todo momento vocês vão encontrar as citaçõezinhas ali. As únicas exceções entre vacinas rotineiramente recomendadas para crianças nos Estados Unidos são algumas formulações da vacina da gripe inativada para crianças maiores de 2 anos. Diversas das vacinas que não fazem parte da recomendação típica, deixa eu separar aqui, para crianças pequenas contém timinosal, incluindo contra a difteria e o tétano. Outras vacinas podem conter classes de timinosal devido a estágios da fabricação. Porque nesse caso é um uso diferente do uso como conservante. Você pode remover o timinosal como conservante, mas nas vacinas que ele é usado durante o processo de fabricação, aí não tem como. Tá? O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente recuou de uma proposta anterior de adicionar o timinosal em vacinas para listas de compostos banidos em um tratado que visava reduzir a exposição ao mercúrio no mundo. Durante as discussões sobre o mercúrio, o grupo de especialistas em imunização reafirmou que as vacinas contendo timinosal são componentes da imunização seguras, essenciais e insubstituíveis. O grupo de especialistas em imunização, não um jornalista canalha. E comparsas, né? E que devido aos altos custos e a necessidade de refrigeração das vacinas sem timinosal, que muitos países, em especial os desenvolvimento, não teriam capacidade de custear a decisão final das Nações Unidas de excluir o timinosal do... Por isso que eles recuaram de remover o timinosal, tá? Porque não se tem evidências de que ele cause dano, porque como eles alegam, são seguras, e essas vacinas são... o uso dele nessas vacinas é essencial e insubstituível. Porque as vacinas precisam ser refrigeradas, e o custo por dose, tudo isso são elementos que complicam muito a conservação dessas vacinas em grandes quantidades. Tá? No Brasil, todos os medicamentos contendo compostos mercuriais são proibidos desde 2001, exceto em sua utilização como conservantes em vacinas. Por que em vacinas eles ainda são permitidos aqui? Porque as doses, as quantidades de timinosal em vacinas são ridiculamente pequenas. Nós já vamos entrar nisso na quantidade de timinosal que tem numa vacina e outras coisas que tem timinosal, tá? Mas antes vamos à toxicologia, porque essas coisas da quantidade, das doses e tal, estão em outras fontes que eu vou falar, que eu vou usar aqui com vocês, que eu vou mostrar. Vamos à toxicologia. O timinosal é extremamente tóxico por inalação, ingestão e ao contato com a pele. Símbolo de risco T+, com risco de efeitos cumulativos. Também é extremamente tóxico por organismos aquáticos e pode causar efeitos adversos em ambientes aquáticos. Símbolo de risco N. No corpo humano é metabolizado ou degradado em etilmercúrio e ácidos tiosalicílicos. Isso vai ser complicado, porque eu já estou cansado. Tiosalicílico. Foi mais fácil do que eu estava imaginando. Bom, aqui esse próximo parágrafo eu não vou
tratar dessa parte que vocês podem ver aqui, porque essa parte ela não está corroborada por nenhuma fonte. Então eu não vou citá-la aqui, eu vou apresentar apenas o que está sendo alegado com as devidas fontes. Mas vocês podem conferir isso na Wiki, tá? Há casos reportados de severa intoxicação por mercúrio causados por exposição acidental ou tentativa de suicídio com algumas mortes. E aí nós vamos pular a parte que não está corroborada por fontes, mesmo porque parte disso é tratado aqui embaixo com fontes. Então vamos lá. Como eles falaram aqui em cima, o timerossal ele é metabolizado ou degradado em etilmercúrio e ácido tiosalicílico. Então vamos ver agora o etilmercúrio. Eles vão falar como o organismo lida com o etilmercúrio e qualquer risco relacionado a ele. Etilmercúrio é eliminado do cérebro em aproximadamente 14 dias em macacos bebês. A avaliação de riscos para efeitos no sistema nervoso foram feitos pela extrapolação a partir de relações dose-resposta para etilmercúrio. Metilmercúrio e etilmercúrio se distribuem para todos os tecidos corporais, cruzando a barreira hematoencefálica e a placenta. E o etilmercúrio também se move livremente por todo o corpo. Preocupações baseadas em extrapolações a partir do metilmercúrio levaram à remoção do timerossal das vacinas infantis nos Estados Unidos a partir de 1999. Mais uma vez, a preocupação era pela mistura entre o que é o metilmercúrio e o etilmercúrio. Tá? Os antivacinas levaram as pessoas a entender as coisas como se fossem uma coisa só, sendo que estamos falando de duas coisas diferentes. Tá? O timerossal ele não é metabolizado em metilmercúrio, e sim etilmercúrio. Então, essa parte do metilmercúrio é só parte da confusão que eles criaram para tentar vender a baboseira deles. Desde então se descobriu que o etilmercúrio é eliminado do corpo e do cérebro a taxas significativamente mais rápidas que o metilmercúrio, de modo que as avaliações feitas nos anos 90 se mostraram demasiadamente conservadoras. Ou seja, ele é ainda menos perigoso do que se imaginava nas primeiras avaliações a esse respeito. Ele é bem mais seguro. Apesar do mercúrio inorgânico metabolizado a partir do etilmercúrio ter uma meia-vida no cérebro muito mais extensa, de pelo menos 120 dias, parece ser muito menos tóxico que o mercúrio inorgânico produzido a partir de vapores de mercúrio inalados, por motivos ainda não conhecidos. Tá? Então, apesar do etilmercúrio ter uma meia-vida maior no sistema nervoso, ele é menos tóxico. E a meia-vida dele não é tão ruim assim. Alergias. Eu não vou entrar nessa questão de alergias aqui, porque foge do que nós estamos conversando, e alergias podem ser apresentadas a basicamente qualquer substância, né? As mais variadas substâncias, então não tem muito sentido nós falarmos disso nesse momento. E aqui entram as alegações de autismo. Após uma revisão sobre fármacos e alimentos contendo mercúrio, realizada em 1999, que é aquela que acabamos de ver que não é a mais correta, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC Estados Unidos, e a Academia Americana de Pediatria pediram para os fabricantes de vacinas que removessem o timerossal das vacinas por precaução. E esse foi rapidamente retirado da maioria das vacinas nos Estados Unidos e na Europa. Fonte 11 e 27. Tá? Isso foi visto por muitos pais de crianças como indicativo de que o conservante era causador de autismo. Não. E eles vão falar justamente disso agora. O consenso científico, no entanto, é que não há boas evidências que deem suporte a essas afirmações.
incluindo a observação de que os diagnósticos de autismo continuam a aumentar, apesar da eliminação do timerossal das vacinas infantis de rotina. Deixa eu tornar claro para vocês, o número de diagnósticos de autismo continua a aumentar, não por causa do timerossal, mas porque a nossa capacidade de diagnóstico para os transtornos do espectro autista melhorou. Nós temos uma melhor compreensão do autismo agora do que nós tínhamos décadas atrás. Tá? E ciência é assim, você vai cada vez melhorando mais as suas ferramentas. Antigamente, entendia-se por autismo apenas aquele autismo mais profundo, mais, digamos assim, clássico, né? Aquela ideia do autista completamente alienado em relação ao mundo. Hoje em dia, entende-se que o autismo não é uma única coisa. Existem diversos distúrbios dentro do espectro autista e diversos graus de autismo. Por isso ele é chamado de espectro autista. Tá? Então, antes, coisas que não seriam diagnosticadas como parte do espectro, como sendo autismo, hoje são, porque são parte do espectro autista. Então o número de casos, obviamente, vai ser maior. E a nossa capacidade de identificar isso aumentou. Então é claro que vai aumentar os casos. Mas não houve... Os casos diagnosticados aumentarem não significa que o número de casos total aumentou. Só que muitos desses antes escapavam à detecção e hoje já não escapam. E aqui temos grandes entidades médico-científicas como a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde, bem como agências governamentais como o FDA, o CDC e também órgãos de outros países, rejeitam as afirmações que o timerossal pode causar autismo ou outros distúrbios do neurodesenvolvimento. Tá? Mais uma pausa para o café, pessoal. Cafezinho bom. Bom, e essa controvérsia sobre o autismo trouxe malefícios, levando alguns pais a tentarem curar seus filhos autistas com tratamentos sem comprovação e possivelmente perigosos. E eu encorajo vocês a não fazerem pesquisas a respeito, porque tem verdadeiras histórias de horror. Incluindo, coisa que eu já falei aqui no canal há alguns anos atrás, o uso de desinfetante industrial como cura para o autismo. Alguns pais estavam sendo enganados e manipulados por esses farsantes, apontando que para curar as crianças do autismo precisaria se fazer enema, ou seja, iria se introduzir alguma substância via anal na criança. E no caso, uma das substâncias que eles aconselhavam era um desinfetante industrial. Agora eu quero que vocês imaginem uma substância tóxica e cáustica sendo inserida dentro de vocês via anal. Lembrem-se, o ânus tem uma capacidade, o interior tem uma capacidade de absorção ainda maior do que oralmente. Então, não só o dano local, mas a toxicidade do que seria absorvido pelo organismo seria ainda maior. É um verdadeiro show de horrores. Eu não aconselho que vocês pesquisem a respeito, porque é coisa de enfurecer e entristecer muito. Mas, se vocês acham que vocês conseguem lidar com esse tipo de coisa, façam a pesquisa. Tá? Mas é coisa difícil de ver e manter a calma.
possivelmente perigosos, onde eu parei ali, né? Desencorajando alguns pais a vacinarem seus filhos devido a temores com relação à toxicidade do timerossal e direcionando recursos que poderiam ter sido levados a áreas de pesquisas mais promissoras para as causas do autismo. Porque eles ficam enchendo tanto o saco com essas mentiras deles, forçando as pessoas a repetirem com mais e mais estudos para refutarem essas asneiras, gastando dinheiro refutando algo que já se sabe que é uma mentira, quando se poderiam estar fazendo pesquisas úteis, tá? Enfim, ainda não se sabe exatamente qual é a causa, ou se é uma única causa ou mais de uma causa para os transtornos do espectro autista. O nosso conhecimento nesse sentido ele ainda é escasso e vai ser difícil se adquirir conhecimento a respeito, porque os empecilhos não são apenas tecnológicos, eles também são éticos. Qualquer pesquisa que envolva a saúde humana, você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode causar mal a pessoas em busca de tentar descobrir alguma coisa nova. Esse é o tipo de coisa que se fazia em campo de concentração nazista, tá? Causar mal a certos grupos para se tentar descobrir alguma coisa. Não se faz isso. Não é ético, não é aceitável. E temos milhares de processos judiciais que foram abertos por cortes estadunidenses pedindo a indenização por danos causados pela alegada toxicidade das vacinas, incluindo aqueles supostamente causados pelo timerossal. Isso está incluso aqui no finalzinho, no item 37 das fontes. Vocês podem olhar os processos, tá? Mas esses processos não vão levar a nada, porque não há nenhuma evidência do timerossal. E aí, a coisa triste é que essas famílias são prejudicadas duas vezes. A primeira, porque gastaram dinheiro com essa palhaçada antivacina, e a segunda é que eles gastaram ainda mais recursos tentando perseguir esse viés cognitivo deles, aí, essa ideia absurda deles, por meios legais, quando não há nenhuma evidência disso, tirando ainda mais recursos dessa família, que foi alvo dessa farsa. Agora vamos dar uma olhada em dois outros links que eu separei aqui, tratando do timerossal. Primeiro, timerossal e vacinas, para a gente dar uma olhada na quantidade de timerossal por dose de vacina e comparação com uma outra fonte de mercúrio que nós consumimos com algumas pessoas com maior frequência, outras com menos, dependendo de quanta comida japonesa você come ou não, né? Ou outras formas de alimento. E também estaremos vendo a questão da dose aqui em quantidade aí. Bom, vamos lá. Esses dois outros artigos que eu estarei vendo com vocês, eles são do FDA, o órgão americano que trata dos medicamentos e alimentos, né, da aprovação destes para uso. E vamos ver. As concentrações encontradas em vacinas do timerossal estão dentro dos requisitos estabelecidos para preservativos pela Farmacopídia dos Estados Unidos. Ou seja, que o timerossal mata determinados organismos e é capaz de confrontar fungos, né? Aí aqui tem a fonte.
Timerossal em concentrações de 0,001%, uma parte em 100 mil, ou até de 0,01, uma parte em 10 mil, têm sido demonstradas eficazes em eliminar um amplo espectro de patógenos. As vacinas contendo 0,01% de timerossal como conservante contém 50 microgramas de timerossal por dose de 0,5 ml ou aproximadamente 25 microgramas de mercúrio por dose de 0,5 ml. Para comparação, essa mesma quantidade de mercúrio elemental, e o mercúrio elemental é um pouco mais difícil do nosso organismo lidar com ele do que o mercúrio do timerossal, tá? Mas a quantidade é similar ao encontrada em uma lata de atum. Agora eu pergunto para vocês, quantas pizzas de atum vocês já comeram na vida? Quantas vezes na vida vocês já comeram comida japonesa? Hein? E o atum não é o único peixe que pode conter mercúrio. Né? Começa a ficar claro o absurdo da coisa. O risco é maior de você desenvolver autismo, desenvolver algum problema neurológico consumindo uma lata de atum do que com o timerossal. Porque o timerossal é menos perigoso do que o mercúrio elemental, né? O mercúrio puro, que se encontra numa lata de atum, por exemplo. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. A vacina contra a gripe aprovada pelo FDA, que está disponível em dose única, não contém timerossal como preservativo, para uso em bebês, crianças, adultos, idosos e mulheres grávidas. Porque na vacina de dose única não há necessidade do timerossal. E é aqui o que eles falam, né? Mas nisso como preservativo. Mas ainda essas contêm traços do timerossal, porque ele é usado na preparação da vacina, né? Vacinas que contêm traços de timerossal contêm 1 micrograma ou menos de mercúrio por dose, que é ainda menor do que a dose que a gente conversou ali, tá? Então, essas alegações, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que são exageradas com o objetivo de vender pseudociência, de enganar as pessoas. É o comércio do medo. As pessoas sabem que o autismo assusta, porque o autismo é uma coisa que não pode ser desfeita, não há uma cura para o autismo. Envenenamento por metal pesado é um assunto sério. Só que as quantidades de timerossal e a forma como o timerossal é metabolizado no organismo não leva aos mesmos efeitos que a contaminação por outras formas de mercúrio. E as doses de timerossal nas vacinas são insignificantes. E cabe a esses farsantes demonstrarem as alegações deles, coisas que eles repetidamente falham. Eles só desconversam, eles só manipulam. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar por hoje. Esse é um assunto que me incomoda porque quando você
Vacina é um dos maiores benefícios da medicina moderna que nós temos. Milhares de vidas são salvadas por cada vacina no mundo inteiro anualmente. Se somarmos todas as vidas salvas pelo mundo inteiro por vacinação a cada ano, temos bilhões de vidas aí. Porque temos várias vacinas, somando de região por região, as contas chegam a milhões, a bilhões. E uma parte significativa da população mundial é vacinada. Se o que eles alegam fosse verdadeiro, então uma parte significativa atualmente da população deveria apresentar os sintomas que eles alegam, e nós não encontramos isso. Porque eles são mentirosos, farsantes. Eles vivem explorando o medo. Isso não é diferente de falar para a pessoa, reza que passa. Não é diferente do testemunha de Jeová que não quer receber a transfusão de sangue, porque senão ele vai para o inferno. É a mesma asneira. É o comércio do medo, a exploração da ignorância. E isso me irrita, porque coloca-se vidas em perigo. Não só a vida da pessoa que não recebe a vacina, e algumas pessoas, quando se fala de crianças, os pais têm que tomar essas decisões pelas crianças. Não só você coloca essas crianças em risco, mas você coloca também outras crianças que terão contato com aquelas crianças e outras pessoas que terão contatos com aquelas crianças não vacinadas e que não podem... a vacinação não funciona da mesma forma para todos. Tem pessoas que não podem receber vacinas porque o sistema nervoso dela... Desculpa, nervoso não. O sistema imunológico delas... Eu estou ficando cansado já. O sistema imunológico delas não desenvolve a imunidade como deveria, porque aquela pessoa é imunoincompetente, seja porque a pessoa talvez ela tenha AIDS, ou talvez ela tenha algum outro problema que compromete o funcionamento do sistema imunológico dela, ou talvez por razão da idade, conforme vamos ficando mais velhos, a eficácia do nosso sistema imunológico também é reduzida. Inclusive, isso vai ser falado na entrevista que eu estou deixando para vocês sobre nas fontes do Covid ali, em relação à vacinação contra a Covid, que a partir de uma certa faixa etária, em geral, o sistema imunológico já não é mais tão efetivo e precisaria se tomar mais doses da vacina para ser eficaz, enfim. Bom, em 2014 ou 2015, eu não lembro agora exatamente o ano, tivemos uma epidemia de sarampo nos Estados Unidos, porque uma criança com sarampo, uma pessoa com sarampo foi na Disney. Sarampo é uma coisa extremamente contagiosa e de uma letalidade fantástica. Quem conhece o risco e o perigo do sarampo sabe que tudo isso que nós estamos vendo com o coronavírus é fichinha perto do sarampo. Se tivéssemos um novo sarampo ou uma doença equivalente ao sarampo em infecciosidade e letalidade se espalhando pelo mundo inteiro, a perda de vidas seria muito maior do que nós estamos vendo com o coronavírus. E eu não estou minimizando o coronavírus, é apenas que o sarampo é tão mais perigoso. A diferença é que nós já temos uma vacina contra o sarampo e nós não temos surtos de sarampo pelo mundo inteiro desde que a vacina existe e foi aplicada. Nos Estados Unidos,
a aplicação da vacina de sarampo caiu por causa dessas palhaçadas. E em 2014 e 2015, teve um surto de sarampo que espalhou pelo país inteiro por causa dessa palhaçada antivacina. As pessoas que não podem ser vacinadas, elas dependem da imunidade do rebanho. E a imunidade do rebanho é feita com a vacinação. Se uma quantidade X de pessoas está protegida contra uma determinada doença, aquela doença não vai conseguir se espalhar pela comunidade de forma de uma forma generalizada, atingir aqueles que não podem se beneficiar das vacinas. Por exemplo, uma pessoa que esteja recebendo um tratamento com medicação imunodepressora por causa de um transplante e coisas assim. Então, as pessoas que podem receber a vacinação, e elas precisam receber a vacinação não só para se proteger, mas para proteger os entes queridos. E não há nenhum risco significativo aí. Não há nenhuma evidência do que eles falam. É apenas apologia do medo, para lucrar com a ignorância e medo das pessoas. E isso me irrita muito, porque não tem diferença de uma alegação mundana sem corroboração e uma alegação mágica de cura também sem corroboração. O resultado é o mesmo. O resultado são mortes, o resultado é sofrimento. E numa escala que teremos no meio de uma pandemia por causa dessa palhaçada antivacina, é algo que me irrita ainda muito mais. Mas por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e encerro com o meu usual vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!